eu senti necessidade de falar algo. Porque ela falou do Danilo. O Danilo que, em poucas palavras, é um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida. Uma pessoa de caráter ímpar. Um sujeito honesto, justo, sincero, caridoso, empático. Esse nem é o motivo pelo qual eu disse que precisava falar quando vi o vídeo da Juliana. O motivo é: a Juliana cometeu uma injustiça. Eu digo isso porque o Danilo já fez um vídeo também. Eu não vou ser redundante. Se você assistiu o vídeo, é muito claro e nítido que o Danilo ficou do lado da Juliana. Nesse caso que envolve a Juliana e o Otávio Mesquita. Não apenas o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época eu também tive ciência. E todos do programa que tiveram conhecimento, todos se colocaram do lado da Juliana. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Todos ficaram do lado dela. Que, aliás, diga-se de passagem, no programa nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não gostaria. Não quero fazer isso. Mas talvez, não quero. Não, então tá bom, então não faz. O bem-estar da equipe e individual sempre foi prioridade. Danilo sempre priorizou muito que todos ali estivessem muito à vontade, felizes fazendo o que faziam. Por isso, quando eu vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste. De verdade mesmo. Eu fiquei triste em ver a Juliana questionar por que algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e ele não fez nada. Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Cara, o que tá acontecendo? Sério. Falou que só depois do caso da Calabresa, em 2020, que aí foram ficar do lado dela. E assim, eu vou falar algo agora aqui. O Danilo não foi ficar do lado dela em 2020. Não foi 2020 que ele foi ficar do lado dela, não. Isso realmente era. Em 2016, de fato, ele não foi ficar do lado dela. De fato. A grande verdade é que o Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. A partir de 2012. Em 2012, ele já ficou ao lado dela. Quando isso é uma informação, eu nem sei se da maneira que eu vou falar, é uma informação que já foi comentada publicamente. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos na Band, ele tem um papel relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Por quê? Nós estávamos na Band com outra produtora, era uma produtora nada a ver com SBT, era uma produtora argentina. Foi feito um concurso para ter uma assistente de palco e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Então, o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012,
o Danilo já brigou pela Juliana e mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor para o programa. E de fato foi. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades, ascendeu, melhorou de vida, se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais, ótimo, maravilha, maravilha. E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso. Porque o fato do Danilo ter ajudado, contribuído, né, ter tido um papel tão importante assim numa mudança de vida positiva na Juliana, e ela já ter sido grata a isso. Você veja que a entrevista com o Otávio Mesquita foi em 2016. No ano seguinte, inclusive nessa época de Páscoa, a Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o ovo de chocolate, você fala, qual chocolate eu vou comer na Páscoa? Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo e a Juliana foi publicamente defendê-lo. Porque inclusive foi ela que sugeriu fazer a piada, então também nada mais justo. E eu lembro até de no camarim, ela publicou, defendeu ele, e ela conversando falou pra mim, porra, estão acusando ele de racismo por causa disso, uma bobeira, uma piada, eu que falei pra fazer. Ela disse, gente, essa militância tá perdendo a cabeça, essa militância tá doente, avança para 2025. E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, que ela realmente sentiu. E quando todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. De fato, depois, vendo o vídeo, você olha que o que o Otávio fez ali é uma coisa completamente sem noção. Acho até que se ela apenas falasse, olha, tem uma coisa que ficou guardada comigo, eu quero tornar público, eu me senti assediada, eu acho que quem olhasse ia falar, realmente passou do ponto, houve um assédio. Mas parece que eu não sei o que aconteceu. E aí envolveu o Danilo, eu me senti compelido a precisar fazer algo, impulsionado a precisar fazer algo, porque não dá para passar uma injustiça desse ponto. E como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano.